Deu ruim para os brasileiros e apenas o Palmeiras venceu na estreia da fase de grupos da Libertadores. Grêmio, Corinthians e Flamengo empataram, enquanto que Cruzeiro e Santos perderam e colocaram fim à boa série de vitórias que eles vinham conquistando no Brasil. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. Para os times brasileiros, né? Faltando ainda o Vasco fazer a sua estreia na fase de grupos, que o Vasco já vinha jogando a pré-Libertadores, evidentemente, né? Os outros times brasileiros não se deram muito bem durante a rodada de abertura, né? Apenas o Palmeiras conseguiu confirmar a sua superioridade contra o Júnior Barranquilla da Colômbia e venceu por 3-0, né? Colocando uma faca no peito do atacante Borja, né? Que marcou contra o seu time do coração, né? Marcou inclusive um golaço, né? Foi bem um golaço, mas foi um belo gol. Borja, que fez uma temporada muito ruim em 2017 e começa a se mostrar um jogador muito útil para o Palmeiras agora em 2018. Finalmente encontraram uma forma para que Borja rendesse nesse time do Palmeiras, né? Surpresa do jogo, o volante Bruno Henrique marcou 2 gols, né? Ninguém contava com a escalação do Bruno Henrique, todo mundo apostava que talvez Roger Machado pudesse ir a campo ali com o Palmeiras um pouco mais ofensivo com o Moisés no lugar de Tietê, e não, o técnico na verdade sacou o Tietê, colocou o Bruno Henrique, e Bruno Henrique fez 2 gols, foi o grande destaque do Palmeiras. O Palmeiras, o único brasileiro que começou com vitória na fase de grupos, né, traz os 3 pontinhos para casa, né? O Grêmio, que jogou bem durante quase todos os 90 minutos da partida contra o Defensor do Uruguai, né, saiu na frente já na parte final do segundo tempo, mas numa bobeira daquelas que o Grêmio não costuma cometer, um vacilo gigantesco da defesa, cedeu o empate no finalzinho, né, trazendo só um pontinho para Porto Alegre. O Grêmio que defende, evidentemente, o título de campeão da Libertadores, né? O Grêmio é o atual campeão do torneio, né? Jogou bem, jogou como campeão, mas vacilou, teve um descuido e normalmente a Libertadores costuma dá uma paulada em quem se descuida, né? A Libertadores não perdoa descuidos, o Grêmio se descuidou, tomou uma chapuletada na orelha, veio com um empate para casa, que sirva de lição, né? Não pode faltar atenção à zaga, não pode vacilar, como a zaga do Grêmio vacilou no lance do gol do Defensor, né? De toda forma, tá lá, o Grêmio trouxe pelo menos um pontinho para casa, né? Tá lá, segundo colocado do grupo ao lado do Defensor, né? Atrás do Cerro Porteño, que ganhou, né? O Cerro Porteño liderando ali o grupo 1 da Libertadores. O Flamengo também recebeu o River Plate em casa, né, e não conseguiu passar de um empate. O Flamengo, que a exemplo do Grêmio, esteve na frente, saiu na frente no segundo tempo. O primeiro tempo foi uma porcaria, o jogo não foi bom no primeiro tempo, mas o segundo tempo deu uma melhorada. O Flamengo conseguiu sair na frente, ali uma cobrança de pênalti do Henrique Dourado. O River empatou numa bobagem ali do Flamengo, né? O Flamengo novamente assumiu a ponta no gol de Everton e o River empatou novamente no finalzinho, né? Foi um jogo brigado, um jogo discutido, um jogo tipo de Libertadores, né? Todo mundo reclamando da arbitragem, que o árbitro não presta, né? O Diego Alves foi reclamar, inclusive com o Lucas Prado. O Lucas Prado deu uma trollada master no Diego Alves, né? O Diego Alves foi reclamar com o Lucas Prado, falou, falando da arbitragem, o juiz não tá marcando nada aqui e tal, quero ver aqui na nossa casa e não tá marcando nada, quero ver se ele vai fazer assim na casa de vocês, o jogo de volta e tal. Ao que Lucas Prato respondeu, mas como assim, tua caça? Que o Engenhão é do Botafogo, né? Que é verdade, né? O Flamengo estava como locatário, né? Não é proprietário do estádio, né? O Lucas Prato ali, que passou tanto tempo no Brasil que já adotou a zoeira, né? Já deu uma patada típica, né? Uma patada no Diego Alves, mas que não deixa de ser verdade, né? Realmente, o Engenhão não é a casa do Flamengo, né? Então, Lucas Prato não disse nenhuma bobagem, né? Mas estando jogando em casa ou não, né? Com o estádio vazio, né? O Flamengo foi punido pela Conmebol, não tinha torcida na partida contra o River Plate, né?
conseguiu ali um empatezinho em casa, resultado ruim, né? Diferente do Grêmio, que empatou fora. Empatar fora não é tão ruim assim, mas empatar em casa é uma porcaria. Vamos falar a verdade, na Libertadores o Flamengo começa com um empate em casa, que é um resultado ruim, vai ter que se recuperar agora, né? Não é um resultado tão ruim quanto o de Cruzeiro e Santos, que nós já chegaremos lá, né? Mas é um resultado ruim, né? O Corinthians também foi até a Colômbia jogar ali uma certa altitude, mas nada também. Ah, meu Deus, altitude. Ah, meu Deus, altitude. O pessoal fica muito com esse negócio de altitude. Altitude. Também não foi assim, nada fora do normal, né? Mas enfim, o Corinthians foi lá jogar numa altitude razoável contra o Milionários da Colômbia, né? E depois do primeiro tempo, onde o Corinthians nitidamente se poupou, né? Jogando ainda em seu novo esquema, né? Tá tentando ali se encontrar, jogando sem um centroavante, sem um homem de área, né? O Corinthians, que fez um primeiro tempo relativamente equilibrado com o Milionários, né, partiu para cima no segundo tempo, com as entradas ali de Sheik, de Luca, de Júnior Dutra. O Fábio Carilli tentou deixar o time mais ofensivo, foi para cima. O Corinthians poderia ter voltado da Colômbia com a vitória em cima do Milionários se tivesse sido mais corajoso no primeiro tempo. Se poupou demais no primeiro tempo, perdeu as oportunidades. O Corinthians deu um chute perigoso apenas com o Romero. Olha só, o chute perigoso foi do Romero ainda por cima. Dá para ter uma noção de como foi o nível do primeiro tempo, né? O segundo melhorou bastante, inverteram as posições Gabriel e René Júnior, né? A saída de bola do Corinthians melhorou, a chegada do homem surpreso, Gabriel sendo o homem surpreso, melhorou também o ataque do Corinthians, mas não foi o suficiente para voltar da Colômbia com uma vitória. O Corinthians amarga também aí um empate na estreia. O Corinthians, que não deve ir muito longe nessa Libertadores, é um dos times que deve ficar ali nas fases de mata-mata, tá? Não tem time para chegar longe na Libertadores. O corintiano vai ter que aceitar isso daí, tá? Desculpa, mas é a verdade. Dói, eu sei, a verdade dói, machuca, mas é a verdade, né? O Corinthians não tem time para arrepiar e ir muito longe na Libertadores. Deixou escapar uma boa chance de fazer ali 3 pontinhos na estreia, tal. Pode fazer falta lá na frente esses 3 pontinhos, né? Vamos ver. O Cruzeiro, que vem sendo um verdadeiro leão no Campeonato Mineiro, invicto em 8 jogos, desculpe, são 7 vitórias e 1 empate, né? Foi até a Libertadores com uma grande expectativa. Confesso que eu tinha uma enorme expectativa em relação ao Cruzeiro. O Cruzeiro é um dos times em que eu aposto que são dos brasileiros, né? Eu coloco as minhas fichas como um dos favoritos para conquistar a Libertadores, né? Mas o Cruzeiro foi lá, perdeu o Fred logo aos 5 minutos do primeiro tempo, houve ali uma contusão, sentiu a panturrilha, Fred foi substituído, né? Não continua, entrou o Rafael Sobis em seu lugar, e o Cruzeiro foi surpreendido pelo jovem Lautaro Martínez, né? Um jovem de 20 anos do Racing da Argentina, que deitou e rolou para cima da defesa do Cruzeiro, fez o que quis ali, inclusive 3 gols. O Martínez marcou 3 gols na vitória por 4-2 do Racing contra o Cruzeiro, né? O Racing que saiu na frente ali com o Martínez, né? Abriu o placar. O Cruzeiro conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, aos 29 minutos, né? O Cruzeiro conseguiu chegar à igualdade, mas aos 44 minutos do primeiro tempo, Martínez foi lá e guardou o segundo dele no jogo, né? O Cruzeiro foi para o intervalo perdendo por 2-1, né? Com essa diferença na volta do intervalo, o Cruzeiro bem que tentou, o Rafinha ali assustou o time adversário logo no comecinho, aos 8 minutos, né? Ele meteu uma bola na trave ali do Racing e tal, poderia ter sido ali um sinal de reação do Cruzeiro, mas aos 17 minutos o Lautaro foi lá, o Lautaro Martínez foi lá e marcou o terceiro dele no jogo, né? Deixou a cara aí 3-1 já pro Racing. O Cruzeiro ainda conseguiu diminuir com o Robinho numa cobrança de falta, deixou ali um 3-2. Podia pensar numa reação ali, alguma coisa mais aos 31 minutos do segundo tempo, mas aos 31 minutos o jogador Solari marcou o 4º gol do Racing e acabou com a festa aí, qualquer esperança do Cruzeiro de conseguir uma reação, né? O Cruzeiro que começa ali também com derrota na Libertadores, não é um bom resultado. Começar com derrota nunca é bom na Libertadores, né? Mas eu ainda acredito no Cruzeiro. Eu ainda tenho esperanças em você, Mano Menezes. Não me decepcione, por favor, né? O Santos não. O Santos foi uma decepção completa. O Santos não jogou absolutamente nada contra o Real Garcilaso. O Real Garcilaso.
Real Garcilaso. É difícil falar, né? Tenta falar isso rápido 3 vezes. Real Garcilaso, Real Garcilaso, Real Garcilaso. Real Garcilaso, Real Garcilaso, Real Garcilaso. É difícil, é nomezinho enrolado pra falar. Mas enfim, o Santos não jogou nada, absolutamente nada contra o Real Garcilaso. Não foi goleado por sorte, né? Vão colocar a culpa, evidentemente, na altitude de Cusco e realmente jogar a 3.400 metros acima do nível do mar sem estar adaptado é quase criminoso, né? É inevitável. Vai faltar perna, vai faltar fôlego, vai faltar raciocínio, vai faltar saúde, segurança e educação. Não, pera, isso é o Brasil. Não. Voltando pro futebol. Vai faltar um monte de coisa, mas o modo como o Santos jogou não dá para ser culpa apenas da altitude. O Santos jogou muito mal, muito desatento, vacilou demais e não foi goleado por sorte, né? A derrota por 2-0 ficou barata, né? Merecia ter perdido por mais. O Santos que agora vai ter que se recuperar aí na Libertadores, também vai ter que correr um pouquinho atrás do prejuízo, assim como o Cruzeiro. Nada tá perdido, primeira rodada, fase de grupos, ainda dá para recuperar, mas foi um começo ruim, né? De toda forma, os times agora desligam-se um pouco da Libertadores, esquecem um pouquinho a Libertadores, porque já tem estadual neste final de semana, né? A bola rolando aí pelos estaduais, né? E já que terminamos falando do Santos, né? Vamos sobre então a nossa rodada de comentários sobre os estaduais com o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que tem o clássico entre Corinthians e Santos, né? Ou melhor, Santos e Corinthians. O Santos é o mandante, clássico de torcida única, só vai ter santista no Pacaembu, né? Deve ter um outro corintiano infiltrado aí, que é tudo preto e branco mesmo, né? Os caras só não comemoram gol, se sair, tá tudo bem, né? Clássico de torcida única é feio de ver. Mas enfim, a casa vai estar cheia. O Pacaembu já tinha ali mais de 30 mil ingressos vendidos para o clássico do domingo, né, entre Santos e Corinthians. O Santos que precisa aí se recuperar da derrota na Libertadores, né? Acho pouco provável que o Santos faça 2 partidas tão ruins em seguida, como foi, né, o jogo da quinta-feira, e faça de novo uma apresentação desastrosa neste domingo, né? O Santos que vinha ali numa crescente no Campeonato Paulista, já era o segundo colocado na classificação geral. Esse será o terceiro clássico paulista de Jair Ventura à frente do Santos, justamente contra o rei dos clássicos, né? Fábio Carille que não perde um clássico pelo Campeonato Paulista desde que ele é técnico do Corinthians, desde o Campeonato Paulista de 2017. Ele não perdeu nenhum clássico no Campeonato Paulista em 2017 e não perdeu ainda em 2018 os clássicos estaduais, né? Só enfrentou o Palmeiras e, contrariando todas as expectativas, venceu o Palmeiras por 2-0 na Arena Itaquera, né? Então, Fábio Carille perdeu no ano passado apenas uma vez para times paulistas, que foi justamente contra o Santos no retorno do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians não estava jogando absolutamente nada, aquela fase assim, da tiriça sem fim, né, do Corinthians e tal. Ali o Santos conseguiu vencer o Corinthians, mas Fábio Carille se dá muito bem em clássicos. Então, embora eu acredito que o Santos venha mais forte, mais concentrado e mordido por conta da derrota, né, é possível que o Corinthians apronte para cima do Peixe, sim, e conquiste ali a vitória. Eu acho que o empate vai estar de bom tamanho para os dois times, viu? Ficam bem ali na classificação, tal, também garantidos na próxima fase. Tal. Eu acho que o empate vai estar de bom tamanho para os dois times. O Palmeiras pega uma moleza, né, vai enfrentar o São Caetano no Allianz Parque na segunda-feira. O São Caetano, que foi um time que apanhou o campeonato todo, agora emendou ali uma sequência de 2 vitórias seguidas, né? O São Caetano veio tomando couro durante um bom tempo no campeonato, tal, mas para a sorte dele tem o Inense, que ainda é pior, né? O Inense está lá no Z2 e tal. Mas não deve ser um grande desafio para o Palmeiras. O Roger Machado deve usar o jogo, inclusive, para rodar o elenco. O Palmeiras está praticamente classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Não tem ninguém aí, está com 20 pontos, tem uma vantagem desgraçada para o segundo colocado do grupo, né? É pouco provável que o São Caetano consiga aprontar para cima do Palmeiras na segunda-feira, né? O Palmeiras deve ganhar o jogo, o Roger Machado deve rodar o elenco, né? Talvez nós tenhamos ali o Scarpa fazendo sua estreia como titular do Palmeiras, né? Podemos ter aí algumas surpresas na escalação do Palmeiras, ou não,
Mas, de repente o Roger Machado bota a força máxima também para acabar de vez com o São Caetano, né? Vamos saber, né? Mas acho pouco provável que o Palmeiras, ainda vindo com essa vitória aí na estreia da Libertadores, que já deixou para trás a derrota no clássico com o Corinthians, acho pouco provável que o Palmeiras vá perder o jogo na segunda-feira. Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro vai tentar manter a sua invencibilidade, né? Já são ali 8 jogos de invencibilidade, são 7 vitórias e apenas um empate, né? Cruzeiro, que é o líder isolado também na classificação geral do Campeonato Mineiro, né? É um dos favoritos ao título, obviamente, junto com o Atlético Mineiro, né? E vem aí agora precisando esquecer a derrota na Libertadores, né? O Grêmio até que jogou bem, tudo, mas não foi o suficiente para vencer na Libertadores e agora precisa esquecer isso, porque vai enfrentar o Atlético Mineiro na matinê do domingo. Marcar o clássico para as 11 horas da manhã de domingo. O povo mineiro vai lá, a família toda, né? Vão comer pão de queijo, pipoca, né? Assiste um joguinho de futebol e depois vão almoçar, né? Olha aí. Que coisa legal, né? O pessoal lá no Horto vai curtir ali a festa da família na matinê do Campeonato Mineiro, né? Eu queria saber o que é o gênio que monta essas tabelas, né? Botar clássico às 11 horas da manhã de domingo. Meu Deus, é muita falta de amor, né? Nossa Senhora. Mas, de toda forma, o Galo, claro, vai querer se aproveitar da derrota do Cruzeiro, do momento de estabilidade. Furaram a armadura do Cruzeiro. Mas o Galo também tá jogando tudo isso. Não é esse time, meu Deus, que maravilha, né? Tá bem bagunçado também, né? Tá conseguindo ali se manter no topo ali da tabela e tal, mas não tá com tudo isso. Não é esse time tão forte assim, é um time mais fraco que o do ano passado. Mas vamos falar a verdade. Mas há sim uma possibilidade do Galo complicar e se aproveitar do mau momento do Cruzeiro. Apesar de que eu acho pouco provável, o Cruzeiro está muito focado no estadual. Quer vencer, não venceu no ano passado, quer ganhar esse ano no estadual também. Já alivia um pouco também a barra, a torcida não está mal-humorada com o Mano Menezes, mas um título agora, o estadual ali dá uma amenizada. A galera está contente ainda com o título da Copa do Brasil. Mas o Cruzeiro deve ir com força total, sim, e deve fazer um grande clássico, apesar do horário ingrato, né, contra o Atlético Mineiro, né. Eu ainda posso minhas fichas no Cruzeiro. Eu acho que o Cruzeiro tem mais chances de sair vencedor desse clássico do que o Atlético. Vamos ver ali na segunda-feira, melhor na terça-feira me cobrem, né? No Campeonato Gaúcho, querendo esquecer completamente o empate na estreia da Libertadores, né? Um ponto fora da curva ali para o Grêmio, né? O time de Renato Gaúcho, ou Renato Portaluppi, né? Depende de como você queira chamar. No meu tempo, quando eu era moleque, era Renato Gaúcho, né? Aí a filha ficou famosa e virou Renato Portaluppi, né? Mas eu tô sobre o nome da filha. Não, o sobrenome é dele, eu sei que o sobrenome é dele, eu tô fazendo piada, gente. Mas enfim, o Grêmio retorna aí pro Gaúcho, o Grêmio que teve ali ameaçado de rebaixamento, não tá totalmente livre do rebaixamento, não, tá ali bem, tá uma posição acima do Z2 também. O Grêmio não tá numa situação assim muito tranquila, mas tem um confronto direto nesse final de semana contra o Juventude, né? O Juventude que é o 8º colocado, né? Classificam-se 8, assim como no Campeonato Paulista, né? E no Campeonato Mineiro classificam-se 8 clubes para a fase seguinte, né, do estadual, e o Grêmio está ali atrás do Juventude que é exatamente o 8º colocado. Uma vitória coloca o Grêmio no Z8 ou G8, né, como você queira chamar, né? Então é um confronto direto, Grêmio e Juventude, né? O time deve, evidentemente, Renato Gaúcho deve usar força máxima, seu time titular deve ir muito concentrado para se garantir no G8, que é o objetivo primeiro desse time do Grêmio, né? Renato Gaúcho, quando o Grêmio voltou a jogar com os titulares no estadual, deixou muito claro que haviam 7 vagas em disputa, uma já era do Grêmio e precisa confirmar isso, né? Não importa qual a posição, ele precisa se classificar para a próxima fase e depois se vai chegar até a disputa do título ou não. Faz tempo que o Grêmio não ganha um título gaúcho também, né? Tá na hora de ganhar. Apesar de que a torcida tá bem contentinha com o título da Recopa, né? Mas vamos ver, o Grêmio pode chegar aí na segunda-feira de volta, né? Ou pela primeira vez no Z8, né? Ou G8 do campeonato estadual. Mas vai ter que vencer o Juventude, né? Vamos ver. No Campeonato Carioca, o Flamengo segue alugando o Engenhão, né? E vai receber o proprietário, né? Vai ter clássico, Flamengo e Botafogo, né? Locatário e locador vão se enfrentar no Rio de Janeiro. Cara, o que o Lucas Prato fez foi muita sacanagem, velho. Sensacional, né? A casa não é de vocês, é do Botafogo.
Enfim, jogando na casa dos outros, tá? O Flamengo vai receber o Botafogo na própria casa. O Campeonato Estadual, o Botafogo, que está 100% no retorno do Carioca, né? Venceu ali os dois jogos da Taça Rio, né? O Botafogo que deu ali uma melhoradinha, vai ali pro confronto contra o Flamengo. O Flamengo está ali com 50% de aproveitamento, né? Perdeu uma, ganhou uma e agora joga em casa, que não é em casa, mas de jogo é do Flamengo, a casa é do Botafogo. Vamos ver o que vai ter de piada na segunda-feira desse clássico, né? O Flamengo que não está muito preocupado com a Taça Rio, já ganhou a Taça Guanabara. A Taça Rio, ótimo, legal, tal, vai ter disputa. E ganhar estadual é legal, mas o Flamengo não está com tudo isso, assim, já não é um foco, uma obsessão na Libertadores, é mais importante principalmente para o Flamengo. O Flamengo que não fez bom papel nas suas últimas participações na Libertadores precisa ir bem na Libertadores essa temporada, precisa fazer um bom papel, deixar pelo menos uma boa impressão ao Flamengo, que já foi muito grande na América, né? Precisa voltar à sua grandiosidade, né? Mesmo jogando na casa dos outros, né? Falando que é a casa dele. Eu não vou perdoar também não, o Lucas Prato foi genial. E eu vou ficando por aqui. Esses foram os assuntos de hoje nas nossas caneladas. Tem aí o final de semana nos estaduais. Eu volto na próxima terça-feira comentando tudo que mais importante aconteceu no futebol no Brasil aqui no ganhador.com. Se você estiver vendo o nosso programa pelo YouTube, aproveite, assine o nosso canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha, deixe seu curtir. Se você não curtiu, diga por quê, diga o que não está legal. Queremos saber a sua opinião, nós respondemos. Nós respondemos. Deixe lá seu comentário, né? Acompanhe também o ganhador.com, tá aqui o nosso endereço aqui embaixo, ó, você está acompanhando aqui. Acesse o ganhador.com, né, e fique por dentro de tudo o que acontece no seu esporte favorito no Brasil e no mundo. Temos todos os esportes lá no ganhador.com. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, tem os enderecinhos aqui, as nossas arrobas, para você nos localizar. Eu volto então na próxima terça-feira e conto com a sua presença e a sua companhia. Até lá!